Então vamos lá. Primeira questão, lista força elétrica. Um elétron num tubo de TV está se movendo a uma velocidade de 7,2 vezes 10 a sexta metros por segundo num campo magnético de intensidade 83 militesla. 1010 a menos 3, né? Então esse aqui é o campo magnético. Sem conhecermos a direção do campo, quais são o maior e o menor módulo da força que o elétron pode sentir devido a esse campo? Então ele tem velocidade, está imerso numa região de campo, então pode atuar uma força sobre ele. Pode atuar porque vai depender de quem? B, Q, V, vai depender do ângulo, do θ do ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Então, o maior valor que o seno é uma função que varia de menos 1 a 1, certo? Então, o maior valor que o seno pode admitir é 1. 1 ele admite qual ângulo cujo seno é 1? É 90. Então, vamos lá. Maior valor é quando θ for 90 graus, ou seja, quando o elétron for jogado perpendicularmente à região de campo. Aí vai ficar como? A força magnética vai ser B, que é 83 vezes 10 a menos 3, que é a carga do elétron, aqui não deu, mas a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é dado para vocês, né? Faltou nesse exercício. BQ, 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um elétron, vezes a velocidade dele, 7,2 vezes 10 a sexta, vezes seno de 90. Então, a força magnética vai ser 83 vezes 1,6 vezes 7,2. Vou fazer essa conta. 83 vezes 1,6 vezes vai dar 956,16 vezes 10. Vamos ver. Eu tenho menos 3 com menos 19, dá menos 22. Menos 22 com 6 dá menos 16. Menos 16. Seno de 90 é 1. Então, não preciso de colocar. Força magnética vai ser 9,56 vezes 10 a menos 14, porque daqui para cá é vezes 10 ao quadrado. Ao quadrado com menos 16 dá menos 14. Qual a unidade? Newton. Esse é o maior valor que ele pode assumir. Ele pergunta o maior e o menor. E qual é o menor? O menor é zero, né, gente? Porque menos 1, força negativa, força é uma grandeza vetorial. O negativo dele só vai ser para indicar o sentido, que está contrário. Então, o menor aqui, o menor valor em módulo da força, vai ser quando θ for igual a zero ou 180. Por quê? Porque aí o seno de zero é igual a zero. Logo, a força magnética vai ser zero. Então, o menor valor é uma força inexistente e o maior valor, 9,56 vezes 10 a menos 14. Pauliane, por que o menor valor não é quando o seno dá menos 1? No caso, seno de 270. Porque o menos 1 aí não quer dizer que é uma força pequena, quer dizer que ela está contrária à velocidade, ok? Porque ele é uma grandeza vetorial. O menor é quando ela é inexistente, não existe força magnética atuando no elétron. Ou seja, quando θ é igual a zero. Número 2, uma partícula de carga, então vamos tirar os dados. Carga 6 vezes 10 a menos 8 coulomb. É lançada perpendicularmente, θ 90, a um campo magnético uniforme de intensidade B, 4 vezes 10 a menos 2 Tesla, com velocidade de 10 a terceira metros por segundo. Determinar a intensidade da força magnética que atua sobre ela. Força magnética é B, Q, V, seno de θ. Força magnética é B, 4 vezes 10 ao menos 2, vezes a carga, 6 vezes 10 a menos 8, vezes a velocidade, 10 a terceira, vezes seno de 90. Seno de 90 é 1. Então, força magnética vai ser, vou multiplicar 4 vezes 6, só 4 vezes 6, dá 24. Vezes 10, agora vamos resolver as potências. Menos 2 com menos 8 dá menos 10. Menos 10 com 3 dá menos 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2,4. 2,4 para 24 dá 2,4 vezes 10 a primeira. Com 10 a menos 7 dá 10 a menos 6. Esse é o valor. Esse aqui foi simples.
mente, substituir dados, certo? Agora vamos começar a desenhar, ó. A questão 3 a gente tem que usar a regrinha do tapa com a mão direita. Lembrando, dedão sentido da velocidade, os outros dedos o campo. Se a carga for positiva, eu dou um tapa com a palma da mão, é para lá que a carga vai. Se ela for negativa, eu dou um tapa com as costas da mão, é para lá que a carga vai. Para lá que tá a força. Terceira questão. Um condutor retilíneo de comprimento L igual a 30 centímetros está imerso num campo magnético uniforme B de 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Seja aí a corrente de 5 ampere. Agora não é carga, é corrente. A intensidade da corrente elétrica que percorre o condutor. Determina a intensidade da força magnética que age no condutor nos casos indicados abaixo. Agora, a força magnética num fio, ela é o quê? Bio seno de θ. E o θ é entre a corrente e o campo. Então, vamos ver os valores primeiro. Nesse caso, campo e corrente é 90 graus. Seno de 91. Nesse caso, campo e corrente é 30 graus. Seno de 30 é meio. Ok? Nesse caso aqui, só tem 2 casos. Então, na letra A, a força magnética vai ser B, 2 vezes 10 a menos 3, vezes I, que é 5, vezes L. Gente, isso aqui está no sistema internacional, ampere. Então, isso aqui eu tenho que passar para quê? Para metro, que dá 0,3 metros. Não posso usar em centímetros. 0,3 vezes seno de 90. A força magnética vai ser 2 vezes 5, 10. 10 vezes 0,3 dá 3. 3 vezes 10, a única potência é essa aqui, a menos 3. Na letra A é esse valor. Na letra B, ele só pede o módulo, depois a gente vai desenhar a força. Na letra B, força magnética vai ser B, 2 vezes 10 a menos 3, I, 5, L, 0,3 vezes seno de 30. Ok? Aqui é 1, né? Seno de 30 é quanto? É meio. Então, vai dar, força magnética vai ser 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 vezes 0,3 dá 3. 3 vezes meio dá 1,5. 1,5 vezes 10 só tem essa potência, a menos 3 newtons. Então, força magnética na letra B, 1,5 vezes 10 a menos 3 newtons. Esse exercício não pediu, mas vamos aproveitar, porque se ele tivesse pedido para desenhar o vetor força magnética, como é que a gente faria? Olha lá, dedão no sentido da corrente, ó, dedão no sentido da corrente, só que os meus outros dedos têm que mostrar para o campo, ó. Então vai ficar assim, dedão no sentido da corrente, a corrente está descendo na letra A, os meus dedos estão no campo. Corrente eu dou tapa com a palma da mão. Como é que vai ser um tapa com a palma da mão? Como é que a força vai estar? Saindo do plano do papel. Como que eu represento a força magnética saindo? Lembram? Pontinho, é a setinha vindo. Ok? E nessa letra aqui, o campo está para lá. Aqui está a corrente formando 30 graus. Aqui está o 30, ó. Campo com corrente, aqui está o 30, tapa com a palma da mão. Como é que vai ser o tapa com a palma da mão? Saindo também. Então, aqui também a força magnética vai estar saindo. Nos 2 casos, a força magnética está saindo do plano. Então, aqui, ó, ela está saindo para lá, o campo é o preto aqui e a corrente está aqui, formando 30, ó, certo? Aqui nesse aqui, o campo está na pretinha, a minha corrente é o laranja e aqui está quem? Aqui está a minha força magnética. Nesse primeiro caso aqui, a força magnética com a corrente está formando 90 graus. Nesse outro caso aqui, a força magnética com a corrente forma 30. A força magnética é perpendicular ao campo, mas o campo com a corrente não forma, ou melhor, desculpa, gente, forma 90 aqui, ó. Força é perpendicular tanto ao campo magnético quanto à corrente, mas a corrente com o campo forma 30, certo? Continuando, questão 4.
A figura representa uma porção de um fio condutor percorrido por uma corrente I. Porção essa que no campo gravitacional fica sujeita à força peso. Essa força pode ser equilibrada por uma força magnética equilibrada. Toda vez que aparecer essa palavra em física, gente, equilíbrio, equilibrado, a gente tem que lembrar que nessa situação o somatório das forças tem que dar quanto? Tem que dar 0. Se tem uma força para baixo, tem que existir um igualzinho para onde? Para o somatório dar 0. Tem que ter uma para cima, que nesse caso vai ser magnética que está falando. Porque aí, força magnética vai ser igual ao peso. Aí o somatório das forças vai dar 0. Então, essa força pode ser equilibrada por uma magnética, originada pela corrente I, em presença do campo magnético uniforme representado. Gente, para uma força atuar nesse fio que passa a corrente, é necessário que a região que ela esteja exista o quê? Um campo magnético. Qual é o campo magnético que tem que existir para essa força puxar o fio para cima? Para que eu dê um tapa com a palma da mão. Então, olha lá, meu dedão tem que estar no sentido da corrente, que está para a direita, certo? Que está para a direita, ó. Então, vamos lá. Como que tem que ser o campo aqui para que eu dê um tapa com a palma da mão para cima? Então, minha mão tem que ficar assim, ó. Para me dar um tapa com a palma da mão para cima, é necessário que todos os meus dedos que apontam para o campo magnético estejam apontando para onde, ó? Entrando aqui, porque ele está entrando aqui, dedão no sentido da corrente, eu dou um tapa com a palma da mão. Pauliane, se for para cá e para cá, aí, olha, se fosse a letra A, se o campo tivesse para lá e a corrente está para cá, não ia ter força magnética, que o ângulo ia ser 0. Nem dá para me colocar os dois, ó. Ok? Se fosse saindo, aí o tapa com a palma da mão ia ser para baixo. Então, ó, a opção para que o tapa for para cima, com a palma da mão com o dedão no sentido da corrente, é que o campo esteja entrando. Entrando, letra E. Símbolo de xizinho, certo? Aí se eu coloco aqui, ó, entrando, ó. Podem fazer aí a força magnética dá para cima. Número 5. A figura representa os polos de um ímã e um feixe de elétrons penetrando no campo magnético deste ímã com velocidade v, perpendicularmente ao plano do papel. Então, presta atenção. Feixe de elétrons penetrando no campo magnético perpendicularmente ao plano do papel. Então, como é que tá essa... Ele não colocou o símbolo, ele só falou. Como é que tá esse vetor, esses elétrons? São elétrons. Outra coisa importante é isso, ó, são elétrons, carga negativa. Então, como é que tá esses elétrons aqui? Eles estão entrando assim, ó, penetrando no campo magnético, que é entre os dois ímãs, perpendicularmente ao plano do papel. Então, o papel tá aqui, o feixe de elétron tá assim, certo? Como é que tá o campo aqui entre dois ímãs? Sai do norte e vai para o sul. Então, o vetor tá assim, entrando aqui, e o campo está para baixo, ok? Para onde que esses elétrons vão? Tenho que fazer a regra do tapa. Dedão no sentido da velocidade, para cima. Os outros dedos, sentido do campo, de cima para baixo. Então, minha mão vai ter que ficar assim. Dedão, sentido da velocidade dos elétrons, que os elétrons estão penetrando, então tá assim. Dedão tem que estar penetrando, então tem que estar assim. Os outros dedos no sentido do campo. Deixa eu fazer aqui para ver se vai. O dedão tem que estar entrando. Os outros dedos, ó, dedão entrando. Os outros dedos sentido do campo. A mão vai ter que ficar torta assim mesmo, ó. O que vai acontecer? São elétrons, eu dou tapa com a palma da mão ou com as costas? Eu dou tapa com as costas, então eu vou para lá, para a direita. Para a direita, quem que eu tenho aqui? Para a direita eu tenho o 1, que é a opção da letra A. Então, os feixes vão ser desviados para a posição 1. Vou fazer de novo, olha. Dedão no sentido dos elétrons. Os elétrons estão entrando, vou fazer com outra cor. Vou fazer aqui com esse rosa. Os elétrons estão entrando, a pontinha, vou colocar ele assim, ó, tô vendo só o finalzinho dele. O campo está para baixo, certo? Então, entrando e para baixo, vocês vão ter que virar a mão de vocês aí, talvez não esteja dando para vocês verem aí direitinho, mas entrando e para baixo, tapa com as costas da mão porque é elétron. Vocês vão ver que vai para a região 1. Eles vão ser empurrados para a direita do ímã aí. Ok? Então, lembrem-se, a regrinha sempre tem que ser feita com a mão direita, o dedão no sentido da corrente, os outros 4 dedos tem que estar mostrando o campo. Então, o campo aqui, meus dedos têm que estar apontando para baixo.
Como é elétron, é tapa com as costas da mão. Se fosse corrente ou próton, tapa com a palma da mão, ok? Então, número 5, opção letra A. Número 6, semelhante aí também, ó. A figura mostra a tela de um osciloscópio, onde o feixe de elétrons que provém perpendicularmente da página para os seus olhos. Da página para os seus olhos, ele está saindo daqui de dentro. Então, o símbolo, ao invés de colocar o símbolo, ele já falou como é que ele quer que esteja, ó. Perpendicularmente da página para os seus olhos. Então, ele está saindo daqui de dentro, ó. O feixe de elétrons está saindo. Vou pôr o símbolozinho de saindo aqui de dentro. Incide no centro da tela, aproximando-se lateralmente da tela dois ímãs iguais, com seus respectivos polos mostrados, verificar-se-á que é o feixe. Então aqui eu tenho um polo norte, aqui um polo sul. Então existe um campo magnético aqui que eu vou desenhar, que sai do norte e vai para o sul, o campo magnético está para a direita. Então eu tenho um campo magnético para a direita e tem um elétron saindo aqui, ó. Ok? Eu quero saber para onde que esse feixe de elétron vai, porque o ângulo é 90, sendo de 91, então vai existir uma força magnética. Como que eu descubro? Dedão no sentido da velocidade do feixe. O feixe é de elétrons, tapa com as costas da mão. Então, dedão aqui, os outros dedos no sentido do campo, que tá para lá. Tapa com as costas da mão, vai para onde? Para baixo. Para baixo aqui, ó, vetorzinho para baixo, que é a opção letra B, certo? Só fazer a regra do tapa com a mão direita. Aqui a gente tem feixe de elétrons. Feixe de elétrons, tapa com as costas da mão. Se fosse corrente ou próton, sempre tapa com a palma da mão. Vamos ver esse daqui. Esse aqui é aquele caso que eu expliquei para vocês. Onde a gente tem uma espira, que é um fio aí, fez um quadrado com ele, uma espira quadrada, e foi colocada numa região de campo, entre os polos de um ímã. E aí vai passar corrente nela. A hora que essa corrente passa numa região de campo, uma força magnética atua nas extremidades aqui, nas laterais da espira, e isso faz a espira o quê? Girar. Essa espira pode girar tanto no sentido horário como anti-horário. O olho da pessoa tá aqui. Certo? Horário é o sentido do relógio, anti-horário se ela tiver contrário ao relógio, imaginando um relógio, a pessoa daqui olhando para um relógio. Então vamos ver. Olha, o campo, ele está do norte para o sul, ele está aqui, ó. Então nessa posição aqui, CD, a gente tem aqui, ele quer as forças que agem em A, B e C dele, só que é nessa extremidade e nessa. Por quê? Qual a força que age na extremidade AD? AD aqui, o θ é 180. Seno de 180 é zero. Então aqui a força magnética é nula. Não há força magnética aqui. Nas extremidades que ele pede, que é AB com CD, o ângulo entre o campo e a corrente, observem, a corrente está subindo, o campo está horizontal. O ângulo aqui é 90. O ângulo aqui é 90. Seno de 91. Então existe uma força magnética. Como que eu vou fazer para descobrir a direção e o sentido dela? Regra do tapa com a mão direita. Tapa com a palma da mão, porque a gente está falando de corrente. Então, no primeira posição aí, vamos fazer primeiro AB. Dedão, sentido da corrente descendo. Os outros dedos, sentido do campo que está para lá. Tapa com a palma da mão, o que vai acontecer? Vai atuar uma força magnética puxando aqui para fora do plano do papel. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma força magnética puxando, saindo. Força magnética saindo do plano do papel. Nesse caso de cá, dedão sentido da corrente, que tá subindo. Os outros no sentido do campo, formando aqui 90 graus, né? Tapa com a palma da mão. Como é que vai estar? Entrando. Olha, tapa com a palma da mão. Vai tentar entrar aqui. Então, a força magnética aqui vai estar entrando. Agora, pensem comigo. Eu puxo essa espira para cá e uma força puxa ela para entrar. Então, ela vai estar girando assim, ó. Ó, assim. Quando eu penso o meu olho aqui, eu penso isso girando assim, eu imagino um relógio, ela vai estar no sentido o quê? Ela vai estar girando no mesmo sentido do relógio, ó. Ela vai estar girando assim, que é o mesmo sentido do relógio, que é o sentido, a espira gira no sentido horário. Então, a força magnética em AB,
a força magnética, ela é saindo do plano do papel. E em CD, a força magnética é entrando no plano do papel. Certo? Então, ela vai girar assim, que é o sentido do relógio, sentido horário. Número 8. Número 8, a gente tem o quê? Eu tenho aqui um fio condutor reto de massa M, comprimento L, encontra-se em equilíbrio, isso é importante. Lembra, quando aparecer essa palavrinha em física, tem que considerar que o somatório das forças é 0. Sob a ação do campo magnético uniforme de intensidade B e da gravidade. Se está em equilíbrio sob a ação da gravidade e do campo magnético, então quer dizer que tem que existir uma força peso, que é da gravidade que puxa ele para baixo, e para equilibrar tem que existir uma força para cima, magnética. Represente as forças que agem no condutor e indique o sentido da corrente elétrica que percorre o condutor. Então, gente, o campo está entrando e tem que ter uma força magnética para cima. Para onde que tem que estar a corrente para essa força estar para cima? Dedão, todos os dedos, sentido do campo, entrando. Dedo no sentido, ou melhor, o tapa que eu vou dar, que a força magnética é o tapa. O tapa que eu vou dar tem que ser para cima. Quando eu coloco todos os dedos entrando e vou dar um tapa para cima, para onde está apontando o meu dedão? Para a direita, não é isso? Ele aqui, ó. Então, o meu dedão não aponta para onde? Para a corrente, então minha corrente vai estar para a direita, ok? Para a regra dar certo, todos os dedos sentido do campo entrando. Minha força magnética corrente tapa com a palma da mão. Eu vou ter que dar um tapa com a palma da mão para cima, para equilibrar com o peso. Aí, para onde vai apontar o meu dedão? Para a direita, ok? Determine o valor de M em função de B, I, L e G. Então, como está em equilíbrio, o somatório das forças é 0. Se o somatório das forças é 0, eu posso falar que o peso é igual à força magnética. Quem é o peso? M vezes G. Quem é a força magnética? B, Q, V, seno de... Qual é o ângulo entre a corrente e o campo? 90. Seno de 90 vale 1. Então, MG é igual BQV. Ele quer que isola M. M é igual BQ. Desculpa, gente. Aqui nós temos carga? Não. O que nós temos aqui? Nós temos aqui corrente. Então, a fórmula é BQV? Não. A fórmula é o quê? BIL. B-I-L. Então, vai ficar B-I-L. B-I-L. Dividido por G. Então, M em função. M vai ficar BIL dividido por G. Ok? O que eu fiz aqui, Pauliane? Mas existe essa fórmula? Existe BQV seno de θ, mas BQV seno de θ é quando eu tenho elétrons atravessando o fio, ou melhor, elétrons num campo magnético, ou prótons num campo magnético, eu tenho uma carga Q com velocidade V. Nesse exercício que eu tenho uma corrente I num campo magnético B, certo? E uma corrente atravessando um fio cujo comprimento é L, por isso a fórmula é BIL seno θ. E 9. Um fio condutor de comprimento L, percorrido por uma corrente de intensidade I, está imerso num campo magnético uniforme B. Então, tem aqui o campo, horizontal para a direita, e tenho 3 fios. Esse fio, o θ é 45, seno de 45 é 0,7. Esse aqui, o θ é 90, seno de 90 é 1. E esse aqui, igualzinho, paralelo, o θ é 0, seno de 0 é 0. Então, o maior seno é da letra B, depois da letra A e, por último, é 0, né? Que é o da letra C, não tem força magnética. Aí ele pede para calcular as forças magnéticas produzidas. É correto afirmar que a maior delas, como a força é BIL seno θ, vai depender do seno. Quem tem maior seno? A B. Então, força de B é maior do que a força de A, que é 0,7, que é maior do que a força de C, que é a letra B de bola. Fácil esse, né? Só olhar os ângulos e saber o seno deles. Tem que saber seno de cor dos principais ângulos. 0,30, 45, 60 e 90, ok? Isso aí vocês têm que ter decorado, que nem sempre a prova do Enem traz, não.
Última questão, a figura adiante mostra um elétron e um fio retilíneo muito longo, ambos dispostos no plano dessa página. No instante considerado, a velocidade do elétron é paralela ao fio que transporta uma corrente elétrica aí. Estão vendo? A velocidade do elétron paralela à corrente. O que nós temos aqui? Prestem atenção. Toda vez que eu tiver um elétron numa região de campo, uma força vai atuar se o ângulo não for 0 nem 180, né? Porque se for 0 ou 180, seno desses números dá 0. Mas aqui eu tenho um elétron do lado de um fio que gera corrente. Aí ele fala, considerando somente a interação do elétron com a corrente, é correto afirmar que é o elétron. Então, gente, se não tivesse campo magnético aqui, o elétron ia passar ileso. No entanto, a gente sabe, de acordo com a lei de Ørsted, que corrente elétrica sempre gera campo magnético. Então, essa corrente está gerando um campo magnético em torno dela. Pauliano, como é que eu vou saber ele? Basta eu fazer a regra da mão direita para o campo magnético. Lembrando, tem um fio que passa corrente, a regra diz dedão no sentido da corrente, os outros dedos vão abraçar o fio, vai estar em torno do fio. Então, nesse caso aqui, ó, o campo magnético, o fio tá aqui, o campo magnético vai estar entrando do lado direito, e o que? Olha, saindo do lado esquerdo, que é o lado onde está passando o elétron. Então, agora eu joguei esse elétron numa região de campo, que eu tenho um campo saindo aqui e a velocidade dele está para lá. Qual é o ângulo entre a velocidade e o campo? 90. Então, tem força magnética. Para onde que a força magnética vai atuar nesse elétron? Tem que fazer a regra do tapa. É elétron. Elétron é tapa com o quê? Costas da mão. Então, vamos lá. Dedão no sentido de V, os outros dedos no sentido do campo, mão direita. Dedão no sentido da velocidade da carga, os outros dedos no sentido do campo, que aqui do lado onde está o elétron, o campo está saindo. Tapa com as costas da mão, ó, vai para onde lá? Vai para a esquerda, ó, tapa com as costas da mão porque é um elétron. Será desviado então para a esquerda, força magnética, letra A. Será desviado para a esquerda da página. Então, gente, é muito importante saber fazer a regrinha da mão direita, ok? Então, a regrinha da mão direita para a força magnética é sempre assim. Todos os dedos apontam no sentido do campo, o dedão no sentido da velocidade da carga ou da corrente. A gente vai dar tapa com as costas da mão somente quando for elétron. Quando for corrente ou quando for carga positiva, o tapa é com a palma da mão. E para onde você dá o tapa é que vai apontar a força magnética, tá certo? Então, por isso que a força magnética a gente usa a regra do tapa com a mão direita. Então, é isso.